Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, galera, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Kai. E eu, Kai. O vídeo aqui é mais um FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal. Eu tô com um tema geral na cabeça, né, uma prosa. Porque... Antes de falar o tema geral, né, ou melhor, falando o tema geral já. O tema é autoliderança, né, autotutela. Autotutela é estranho, né? É ser seu próprio guia, ser seu próprio líder. Mas não no sentido... Eu vou explicar o que eu acho de líder. Tem que explicar, senão vai ficar bagunçado. Então eu vou explicar a liderança e depois eu coloco essa autoliderança como um conceito interessante. Eu tava pensando, dando aula também nesse assunto, mas pensando sobre ele, né? Porque eu peguei esse conceito numa... Insight? Insight? Pode ser insight? Deve ser insight que fala. É tipo um insight na aula, né? Então, líderes. Eu tava tentando definir, né, o que é um líder e tal. Já fiz vídeos falando sobre isso, vários, talvez AF, não FV, né, Filosofia Viva, mas AFs, aforismos filosóficos. E retomando, né, o raciocínio, né, do que é um líder, né, e distorcendo da minha leitura. Líder não controla. Líder não faz competição. Líder não, de algum modo, hierarquiza. Líder é sempre horizontal. Horizontal, ao lado, nunca à frente, nunca atrás. Atrás não tem como liderar, porque atrás você vai estar açoitando e chicoteando e, de certo modo, direcionando aquele que está na frente. Se você vai para frente, você vai estar abandonando, vai estar submetendo o outro ao vácuo, ao não cuidado, à não gentileza, à não compaixão, né, por assim dizer. Então não pode ser à frente e não pode ser atrás. Não pode ser chefe, no sentido de comandar, mandar, determinar. No sentido de hierarquizar, não pode ter hierarquia, né? É ao lado, né? Não pode ter hierarquia, né? Sempre ao lado. Não pode ter submissão, não pode submeter o outro, não pode, de algum modo, torná-lo ferramenta, engrenagem. Não pode ter um princípio de egoísmo, onde você tem uma vontade, um desejo, ou uma prioridade, um privilégio. Líderes são comunitários, líderes são cooperativos, são coexistentes, coparticipativos. Então liderar é estar junto ao lado e não estar à frente. Aí você pensa, mas então ele não está liderando, né? Ele está sendo igual. Líder é ser um igual, mas com uma vontade, um discernimento, um ímpeto ou mesmo uma potencialização se realizando. Uma potência se realizando, um florescimento. O florescimento da liderança é quando você tem zelo, cuidado, amor, sabe? Gentileza, empatia, dignidade, cooperando, coexistindo, como eu falei antes, com quem está ao lado, né? Esse é o líder ideal, né? Um líder que lidera de verdade é o líder que está realmente tendo sua função de indivíduo coletivizada para prosperar junto ao coletivo. O líder se apoia na força dos liderados e os liderados se apoiam na força do líder. O líder é uma referência que está sempre acessível, está sempre amparando, cuidando, tá? É uma coisa bem materna. Tá? Mães não ficam à frente, não ficam atrás, mães estão ao lado. Então, líderes perfeitos são mães adequadas, mães perfeitas. Talvez perfeita é uma palavra muito forte, né? Mas líderes reais, talvez, ou densos, são igual mães. Mães amorosas, gentis, cuidadosas, mas disciplinadoras, para manter um zelo, né? Uma proteção do filho. Tipo, você ensina o filho para não atravessar a rua, para que não faça mal para ele, para não morrer, no caso, né? Para que ele não tenha machucados e tal. Você ensina a atravessar a rua de maneira certa, não no farol errado e tal. No momento certo, na hora certa, como atravessar. Tá? Aí mães ensinam, por exemplo, a se agasalhar, a comer direito. É o cuidado, né? Mas é um cuidado de generosidade, de manutenção da vida do outro e de manutenção da sua própria gentileza e amor, porque o líder ele ama, o líder ele zela, o líder ele não está desvinculado, ele está completamente amarrado a quem ele lidera, né? Ele é parte da família, ele é parte do corpo coletivo, do tecido social, do tecido de relações. Então, essa é a minha perspectiva do que é um líder, pegando um pouco a passar da aula, não é uma perspectiva, digamos, imediatista ou intuitiva, é contra-intuitiva. Porque a gente enxerga muito mais o poder.
A gente enxerga a força, a gente enxerga a referência, a autoridade. A autoridade não é líder. Se você está numa sala de aula, de acordo com a minha leitura, tá? Minha leitura é diferente dos outros, eu estou distorcendo de acordo com a minha leitura, tá? Mas de acordo com a minha leitura, um líder não é aquele que está submetendo o outro a um comando, uma ordem. É aquele que entende que se o outro não deseja o comando, a ordem, a liderança deve aceitar a falha, deve aceitar a derrota. É absurdo de falar, né? É absurdo por quê? Porque como assim um líder aceita a derrota? Como assim um líder não lidera e não tem um êxito, não tem uma prosperidade? Ponto, o líder não joga sozinho. Se o outro não quer ser liderado, de boas. O líder só é alguém enquanto alguém aceita a relação de, não tutela necessariamente, mas de acompanhamento. Enquanto tem uma troca, né? Onde eu tenho menos experiência, você tem mais experiência, você me ajuda ao meu lado, eu exerço a função que você está me ajudando ao seu lado. De vez em quando podemos trocar de papel, eu lidero e você agora está aprendendo comigo, né? Ou sendo guiado por mim. Mas guiado não, logicamente, à frente, né? É andando junto, tá? E essa perspectiva é muito contraintuitiva, não é uma coisa normal. As pessoas pensam em força, em poder, em autoridade, como eu tinha dito agora, né? Então, alguém que não tem ali um status, que não tem ali um ar de sabedoria, um ar de dignidade, um ar de poder financeiro, poder intelectual, poder cultural, não sei, algum tipo de manifestação de identidade que o torne referência acima, status, né? Alguém ímpar. Que nem um líder político. Líder político é uma coisa distante, né? Uma coisa distante. O bom líder é aquele que está realmente junto, né? Na mesma situação que você. É que nem faculdade. Faculdade eu tinha um pouco disso, né? Porque a gente liderava entre a gente, o centro acadêmico, né? Que hierarquia ele tinha, né? Mas era uma coisa muito coletiva, sabe? Uma comunidade, uma coletividade. Essa é a parte mais interessante, quando todos cooperam e coexistem e progridem juntos. O líder não pode avançar sozinho. Ele não pode arrastar os outros. Arrastar é ir contra a ação, ir contra a potência, a obstinação, a proatividade, né? Não dá pra você pode convencer, você pode argumentar, você pode debater, você pode ali fazer a prosa básica, né? A prosa do diálogo. O diálogo é necessário. Aliás, o líder tem que ouvir e estar a par de todas as coisas. Ouvir opiniões de maneira neutra, o máximo possível. Neutralidade plena não dá, mas é neutralidade viável, por assim dizer. E através da neutralidade viável, usar aquilo que é o debate em si, né? O diálogo, para sugestões e cooperação. Um líder, nesse sentido, ele não é um líder sozinho. Ele é um líder que está ao lado de outros líderes. Tá? A liderança é um corpo e a liderança não é só um indivíduo. E o indivíduo que está nesse instante ali, de algum modo, um pouco à frente, na ponta de lança, não à frente do outro, mas como se fosse um representante ou algo do gênero, alguém que tem a voz pontual no momento, alguém que por acaso tem uma experiência a ser propagada ou coletivizada, né? Ensinada. Ele não é o líder que é unânime o tempo inteiro e lidera plenamente sem substituição. Ele é o líder pontual, onde naquele instante ele é simplesmente o apto, o necessário, o adequado para estar naquela posição, né? Não à frente, não atrás, mas estar representando e ao mesmo tempo sendo constantemente, né? Aprendendo informações e entendendo as falas dos que estão sendo representados. Esse é um líder de verdade. Então, é raro você encontrar, é rarefeito no mundo. É rarefeito em políticos, é rarefeito em professores, é rarefeito em chefes, em patrões. Ainda mais, né? Porque tem toda a hierarquia da função de grau de status, né? Onde, eu tenho esse trabalho, esse tipo de coisa, então eu ganho mais que você. Aí eu tenho esse tipo de trabalho, esse tipo de função, então eu tenho uma particularidade ali, uma especialidade. Então eu ganho outra coisa diferenciada, tenho os meus benefícios, meus privilégios, minhas vantagens e meus poderes. Então a distorção hierárquica, ela distorce a liderança. A liderança que eu tô dando aqui é uma liderança meio utópica. Utópica porque ela não parece factível, né? Ela é uma liderança neutra. Neutra o mais próximo possível disso. Uma liderança que vê as positividades, reforça as positividades, vê os defeitos, tenta sanar os defeitos, mas sempre ao lado. Não dá pra avançar. Não dá pra retroceder. Não é chefe, não é patrão, não é tutor, não é professor, tá? Essa é a minha distorção, né, filosófica sobre a liderança, né? Não sei se está certo, se está errado, é a minha visão, tá? Talvez seja meio surreal, né, o que eu falei aqui, por esse tempinho aqui. Talvez surrealidade faça parte do meu raciocínio, nesse instante, pelo menos.
Aí, voltando um pouco. Então, o que eu queria falar, né? Liderança, autoliderança. Aí que interessante, né? Já que eu já falei do líder como uma figura externa, e o líder da figura interna? O respeito, a empatia, a cooperação, a coexistência com você mesmo. Quais são os seus desejos, as suas vontades? Qual o seu caráter ou a sua moral? Porque você depende de autozelo, né? Autocuidado. E, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de ter ambição ou de me esforçar por um projeto o qual eu não vejo tanto valor. Eu tento entender o sistema, como as coisas funcionam, e eu não vejo ali uma coisa que eu acho digna. Eu tô arrogante, né? Um tanto, talvez, estúpido, de menosprezar aquilo que eu não vejo inicialmente, ou depois de uma boa análise, como algo válido. Tipo assim, eu não tô a fim de procurar um emprego onde eu me submeta ao mercado financeiro, ou me submeter a certos tipos de especulação, onde eu distrate sem querer a igualdade ou a distribuição de renda, ou N outros fatores. Como professor já tenho vários BOs, porque eu não gosto de liderança no sentido, como falei no vídeo inteiro, né? Poderosa ou hierárquica, comandante e tal. Eu acho que o comandante não é aquele que... Não, pode ser aquele que tá ali junto ao redor, né? Com a patente mais alta, mas mesmo o campo de batalha, com a arma em punho, né? Que tá demonstrando através da ação proativa, da ação pensada e crítica também, e também experienciada, através da sua experiência, habilitando e também influenciando, mas não influenciando no sentido de tornar-se algo a ser seguido, mas tornar-se algo que é respeitado. Só isso. Não é necessariamente seguido, mas se for o caso que seja, né? Porque tem ali uma expertise, uma habilidade, mas o que importa é o respeito, né? Aí voltando pro autorrespeito, pro autocuidado, né? Autoliderança nesse caso, então, não é você criar patamares de hierarquia e de desejo. Eu quero ser o cara mais rico, eu quero ser o cara mais famoso, eu quero ser o cara com mais qualidades. Eu quero acumular conhecimento e títulos e ser doutorando ou mestrando, alguma coisa do gênero. Eu quero ter um status na sociedade. Autoliderança não é colocar você em situação de estresse constante. É entender aonde está a sua sanidade, a sua saúde, seu bem-estar, onde está a sua paz e tranquilidade mesmo. Onde está a sua ambição e até onde ela deseja ir. É entender o que não é seu, o que é emprestado, ou mesmo obrigado, né, demandado por outras instituições, outras pessoas. Aquilo que não te afeta como identidade, por exemplo, sempre ficam dizendo, você tem que aprender tal coisa. Eu não quero aprender TI porque não é minha área, não é uma coisa que eu me sinto bem fazendo, sabe? Apesar de ser legal, alguns pontos não é aquela coisa que eu tenho empolgação, né? O que eu tenho empolgação, na verdade, é uma coisa bem complicada. Minha perspectiva é mais um tanto fatalista, né? Mas dizendo isso para outras pessoas que não são fatalistas que nem eu e que não têm essa pegada meio melancólica de vida, né? Ou de falta de lastro de realidade. Ou de ambição, para dizer de maneira mais simples, né? Pessoas apáticas um tanto quanto críticas e ao mesmo tempo que dissolvem demais as potencialidades de ação e potencialidades de identidade. Eu tenho um problema com isso. Eu não ganho identidade fácil, eu não ganho potência de ação fácil, né? Eu sou uma pessoa travada. Mas pessoas que não são travadas, que têm ali uma ginga, né, por assim dizer, que estão ali com uma clareza e um desejo latente, uma pulsão ali por conquista, não tem que ser liderada por outras pessoas. Elas têm que fazer tudo o que eu falei aqui durante os 10 minutos iniciais do vídeo. Só que em vez de estarem agora sendo gentis, calorosas, cooperando, coexistindo, coabitando, convivendo, né, entre outras comunidade como um todo, com o externo, elas fazem a mesma coisa com o interno. Autorrespeito, autocuidado, solidariedade, compaixão também, porque automutilação psicológica, automutilação de comparação e de contraste é comum. E uma pessoa que se lidera como um líder, não como um líder externo, mas como um líder interno, uma autoliderança, né, um autocuidado, uma autoengenharia talvez. Já falei de vídeo de autoengenharia também, debate um pouco com isso também. Essa pessoa ela não vai liderar a si mesmo, no caso, né, como se fosse um general, ou um comandante, ou alguém que é um chefe, ou um patrão. Você não vai colocar identidades segmentadas dentro de você que te aniquilem, que te submetam, que te escravizem, que diminuam, desumanizem, te tornem uma engrenagem ou te tornem um objeto, né? Então a autoliderança, nesse caso, isso é um pouco coach da minha parte, é um coach estranho, mas é um coach, em certo sentido, sem querer, totalmente sem querer. Mas a ideia é que você seja, em grande parte, a sua própria mãe. Entende? É estranho falar isso, né? Mas o amor por si mesmo, nesse caso, não é um amor
hedonista, né? Não é um amor daquele cara que se mergulhou na própria imagem. Qual é o nome dele? Narciso. Não é narcisismo. A ideia não é essa. A ideia não é você se tornar o centro do mundo ou o centro do valor. A ideia é você respeitar a sua biologia e a sua cognição e a sua cultura e a sua moral e as suas vontades e os seus desejos. Entender aonde você está sendo cooptado, arrastado. Resistir a isso se possível. Eu tento. Muitas vezes não consigo. A minha circunstância de moral que eu tinha feito durante a faculdade e depois um pouco da faculdade, eu não tenho mais tempo de mantê-la, porque eu tô anestesiado e alienado. Alienado porque eu trabalho pra cacete. Eu literalmente tô na rotina de trabalho onde eu literalmente morri. Sabe quando você morre e o sistema te consome? E te deteriora? Isso é uma coisa importante também. Eu estou asfixiado. Trabalho, 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 trabalho. Asfixiado. E quando não é trabalho, é entretenimento. Porque eu amo entretenimento. Eu amo pegar um anime novo. Eu amo pegar uma série que eu tô vendo agora e me maravilhar com, sei lá, pedras. Literalmente pedras. Rochas no chão. Sabe? Entender de rochas. Tô vendo um anime disso. Ou mesmo um anime que é um grupo de amigas, duas amigas conversando num pátio de alimentação. Isso me nutre, tá? Ao mesmo tempo eu vejo política, outras coisas também. Não que eu seja um conhecedor de geopolítica ou algo do gênero. Aliás, eu fui dar uma aula, falei de economia sem querer e comecei a me embromar feio. Eu não manjo nada. Aí eu falei um monte de coisa que eu não sabia como argumentar, porque eu não domino o conhecimento. Aí eu não sabia argumentar e ficou muito bizarro, fiz umas explicações nada a ver com nada, eu percebi que tava muito tosco e meio que tentei pular fora, porque eu não entendo do assunto, pra explicar. Eu entendo mais ou menos de maneira meio leiga e de distância, bem distância, assim, eu sou meio... Não me apego ao conhecimento, eu deixo o conhecimento fluir pela existência, né? Fluir pelos poderes, fluir pelos interesses. É um defeito, eu não podia fazer isso, mas faço. Esse defeito é complicado comigo. Mas de todo modo, aí eu tava ali dando uma aula e tal, né? Mas é aquele ponto, voltando para o autocuidado, não me perco. Então essa postura de autogerência, essa postura de solidariedade consigo mesmo, benevolência, entre outras palavras bonitas, por assim dizer, né? Essa não hierarquia é saudável, tá? Então você tem que entender quem você é, entender o que você aceita, entender o que você deseja, entender como você se porta e comporta, e não precisar de alguém que te guie, nesse sentido de, eu tenho que ter alguém que me aconselhe como um psicólogo, ou a sociedade, ou um filme, ou um livro. Mas, ao mesmo tempo que você vai ter referências, livros, filmes, séries, a sociedade, o contexto, você conseguir filtrar e entender o que de verdade é interessante. E o que de verdade te faz os olhos brilharem. No meu caso, a aposentadoria. Vida vagabunda de adolescente. Eu nunca cresci, eu nunca saí dos 15 anos. Eu tenho 15 anos até hoje, mentalmente falando, né? Porque eu não tenho a vibe de cooperação e coexistência social. Eu tenho uma vibe de isolamento e egoísmo e entretenimento visceral. Eu não tenho ideia de quanto eu queria estar jogando videogame. Sempre quero jogar videogame, eu nunca jogo. É uma automutilação violenta comigo. Eu já tô até tão arrebentado nessa parte cognitiva de não poder exercer mais a minha liberdade e me privar dela. Me privar das minhas potências, das minhas vontades. E dar privilégio para coisas necessárias ou às vezes pontuais, como anime. Anime é minha garota dos olhos, né? Eu fico focado nele pra não... É rápido, é fácil, não tem esforço e tal. Dá pra mim exercer ali adequadamente todo o trajeto da interação, né? Não é a mesma coisa que videogame, que o trajeto da interação seria muito mais denso, né? Ou pelo menos, no meu jeito de jogar, muito mais denso, muito mais perfeccionista. E paranoico, porque eu sou um perfeccionista do caramba. Eu não terminei Sekiro porque eu queria começar o jogo de novo e não ter problema com as mortes. E eu não sei se eu vou conseguir terminar aquele jogo um dia. Eu vou fazer isso várias e várias vezes, vai dar BO pra toda hora. Em vários jogos tem esse problema comigo, né? Sekiro, outros, tal. De todo modo, finalizando o vídeo para não ficar mais longo, né? Então essa autoliderança, essa liderança de si mesmo, é estranha em certo ponto, mas é todas as palavras de não colocar hierarquia contra você, não se diminuir, não fazer preconceito ou pré-julgamento de si mesmo, não se ter baixa autoestima, sabe? Ser pleno, ser potente, o super-homem nietzschiano, talvez, não sei. Não sei se eu acabei de escrever o super-homem nietzschiano sem querer por tabela, não sei, mas talvez, um pouco. Né? Porque o super-homem nietzschiano não submete a valores outros, eles têm o seu próprio valor, sua própria bússola moral, seu próprio norte, sua própria responsabilidade e dignidade, tá? Essa dignidade é um dos passos principais para depois que você se lidera, aceitar a liderança do outro, quando o outro é de fato alguém que está agregando, ou se caso precisar liderar ao lado de alguém, agregar para alguém, agregar, contribuir, enriquecer a vida de alguém.
tornando essa vida, junto à sua, familiar, humana e coletiva, né? Comunitária, que é a essência do homem, do humano, da humanidade, né? É a comunidade. E eu tô falando isso de um cara que é completamente antissocial e fora do conexão. Eu não socializo quase. Né? Eu sou fora da caixinha. Não curto. Não sou afável. Não sou dócil. E evito. Evito bastante, né? Contato. Tanto porque contato me machuca, assim como jogos. Eu tenho contato com as pessoas, eu crio vínculo. Eu não gosto de criar vínculo. Porque vínculo gera amizade. Eu perdi os meus amigos porque eu não tenho mais vínculo com eles. Eu não quero ter esses traumas que eu já tive antes, então eu tô me tornando só um ranzinza meio isolado. Mas são outros 500. De todo modo, mesmo sendo ranzinza e isolado, eu tenho pensamentos dos mais diversos e gravo eles às vezes. Como eu fiz agora. Então esse foi o vídeo aqui do FV, Filosofia Viva, autoliderança ou liderança, no seu título ainda, como dá essa bodega aqui. Mas vai estar no título, vai estar no título, vocês vão saber. E até mais, pessoas. Obrigado pela presença, pelo ouvir. E desculpa qualquer coisa, como sempre. Eu sou assim mesmo. Falo coisa de desculpa sem estar com peso na consciência. É um hábito. E falou, Zé, até a próxima com mais um FV. Na verdade, não. FV demora um pouco. Mais um FD. A próxima FD. Tá? Não sei de que anime, não sei do que vai ser, mas vai ser. Então é isso, galera. Falou, Zé. Até a próxima.